Meus cumprimentos. Queria dizer para vocês que nós vivemos numa era entre a modernidade e a pós-modernidade, praticamente, do ponto de vista de estudiosos. As benesses, o conforto da vida moderna tem se chocado cada vez mais com o vazio, com as angústias, com a violência e a insatisfação que ainda habitam dentro das pessoas. Ou seja, essa dor, essa angústia ainda sobrevive. Nós temos ainda guerra sobre o planeta, fome, miséria, pobreza, doenças novas e antigas. Gurus e autoridades externas povoam as redes sociais. Eles estão sempre dizendo: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E antes da gente passar no próximo vídeo para alguns outros assuntos mais próximos, é preciso dizer que as linhas tradicionais de yoga, quais são elas? E nós podemos nos fixar principalmente na Karma Yoga. Karma em sânscrito, Kama em Pali, diz respeito à ação ou conduta. Para nós aqui muitas vezes se confunde com a via do herói, e esse modelo surgiu também na era axial, representado pelo arqueiro, né? Pelo cavaleiro com a espada no ocidente, mas na verdade é um pouco mais complexo do que isso, ou talvez até não seja complexo, talvez seja até mais simples e por isso difícil de entender. Na verdade é representado pelo arqueiro, porque uma vez lançada a flecha, o arqueiro precisa se desprender da flecha que lançou. Isso implica em agir sem apego ao resultado da ação, quer dizer, agir pelo senso de dever daquela ação. E nós temos a Gnana Yoga, que é o caminho do sábio, muitas vezes representado também por um portador de espada, por um espadachim, a espada da sabedoria, é o caminho da investigação, da renúncia, inclusive principalmente da renúncia intelectual. Trata-se muito mais de um libertar-se, né, do que de um liberar-se de conceito e preconceitos que se adquire, né? Ele se chama de caminho de isto não, porque na verdade é um caminho de aprofundamento, de autoinvestigação e de libertação. É mais um soltar-se. Esse isto não é propriamente uma negação, mas é uma liberação. Bhakti Yoga é muitas vezes chamado o caminho do santo, do devocional, é yoga do amor, para muitos em especial para o divino, ou para o divino em nós, ou pelo divino externo. E aqui é que normalmente se cogita aquilo da duplicidade, né? Se existem dois, ou se é só um. Externamente, os Bhakti Yogas, eles mostram práticas devocionais que resultam desse amor que se expande. Normalmente eles trabalham sobre um aspecto de meditação devocional, utilizam muitos mantras, sempre focando em um ideal divino, que pode ser Deus como pai, mãe, filho, irmão, companheiro. E eu estou fazendo, é claro, uma síntese, cada uma dessas mereceria um vídeo à parte. O ideal yoga é de que o homem se integre nas 3 formas de yoga, embora sempre com predomínio em uma delas, você vai predominar em face das suas tendências naturais. E a 4ª forma é chamada de Raja Yoga. Nelas são previstas 8 etapas. Yama, que é harmonização externa. Niyama, que é harmonização interna. Asanas, que são posturas físicas, equilíbrio físico. E aí entra muito a Hatha Yoga. Pranayama, que são práticas respiratórias. Pratyahara, que é abstração ou estado de contemplação. Dharana, que é concentração da mente. Dhyana, que é meditação. E finalmente Samadhi, que é o estado transcendental, que é o estado do não-eu. E o fundamento se encontra na ideia de que quanto maior a consciência de si, maior o senso de realidade e, por consequência, maior o contentamento, maior a alegria desse ser e mais útil esse ser se torna. Essa ideia se funda numa expressão Sati Ananda,
que significa verdade, Sat, existência, e Ananda, contentamento. A forma sânscrita de construir essa palavra denota a total noção da consciência de si, quer dizer, essa consciência de si está no centro, o Chi está no centro, e a partir da consciência de si encontra-se a verdade e, portanto, o contentamento. Forma uma tríade, que é una, por isso é que se transforma numa palavra só. Aquilo que eram três, na verdade, é um só. Ou seja, é preciso explicar que a questão se insere nesse objetivo de transcender a mente ordinária e encontrar o âmago do ser, obtendo a consciência da realidade e escapando do movimento mental interminável, né? Esse desprendimento desse movimento mental. Não são simplesmente passos, como essas 8 etapas que eu falei, porque elas vão sendo praticadas simultaneamente, elas se integram e passam a fazer parte do próprio ser, da sua própria forma de ser. Muitas vezes, então, o que muitos chamam corriqueiramente de yoga, ou agora alguns gostaram da expressão yoga, né? Como se isso fosse mudar o mundo, não é somente uma prática, como eles imaginam, né? O que eles chamam de yoga ou yoga, na verdade, é uma prática sobressalente que se encontra no terceiro passo e que se chama asana, e que, se não estiver integrada aos 8 passos, ela realmente vai produzir efeitos benéficos, é claro, mas não vai se configurar, ela não é uma yoga independente, não vai se configurar nos resultados pretendidos pelo verdadeiro e autêntico yogi. São 2 práticas que eu já mencionei em outros vídeos, difundidas muito no Ocidente, que é a Ahimsa, não violência, e Satyagraha, que é ater-se à verdade, limitar-se à verdade, na sinceridade, condutas muito ressaltadas por Gandhi, que ele empregou no seu movimento pró-libertação da Índia, né? E encontram-se na primeira etapa, que chama de Yama, harmonização externa. Yoga, pois, então, é uma forma de viver cotidianamente a integralidade do ser, e não uma prática física somente dedicada ao bem-estar do corpo, do físico, ou à boa forma. Também não se trata de um sistema de construção mental, simplesmente, que se vale do pensamento, como a gente pode ver falar em outros vídeos e tudo. Não restam dúvidas, então, que a prática da yoga ajuda a proporcionar o bem-estar físico, a saúde, inclusive no que diz respeito à mente, ao sistema glandular e postural, problemas cardiovasculares, varizes, a calvície não hereditária também, são tratados por yoga terapeutas com sucesso. Por isso eu volto ao conceito já falado em outros vídeos aqui, de Sri Sivananda Swami. Yoga é um método que aumenta progressivamente a consciência da percepção. Podemos perceber, portanto, que ele se refere às eclosões sucessivas e progressivas, normalmente precedidas de algum conflito, às vezes, ou de algum sofrimento, alguma angústia, e que vão passando e vão chegando a essa expansão da consciência. Eu agradeço a atenção e aguardo a todos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem, comentem. Muito obrigado. Namastê.